Então, continuando, a gente finalizou aqui a parte da conexão, né, na última aula. Então, aqui a gente tem a conexão ocorrendo normalmente e a gente tem essa tabela com esses dados que estão escritos diretamente no HTML, só que agora a gente quer inserir esses dados dentro do banco de dados MySQL. Se a gente vier aqui e a gente executar aqui no SQL desse banco, né, e executar, a gente vê que não tem nenhum registro. Se eu clicar aqui no SQL novamente e eu clicar aqui no Insert, ele vai criar para mim um formato de inserção, como deveria ser, né, um SQL, um comando que insere aqui nesse banco. Eu quero testar, né, se um modelo, que vai ser o mesmo modelo de inserção que eu vou utilizar no meu código PHP. Então, eu vou replicar aqui, mais ou menos o que está sendo escrito ali. Então, insert into o banco de dados produto. A gente não precisa escrever todos esses aqui, a gente pode só colocar o values. E aí eu coloco os dados que eu quero inserir, né? Então, eu vou colocar aqui o primeiro campo, a gente já sabe que ele é um campo de código, então ele é um campo autoincremento. Então, a gente não precisa definir um valor para ele vai ser autoincrementado pelo próprio banco de dados. Então, quando a gente vai inserir ele, né, aqui a gente tem que abrir esses parênteses e a gente tem que colocar o campo, esses campos, os valores, na mesma ordem dos campos que estão aqui nas colunas da tabela. Então, como o primeiro é o código, a gente vai colocar ele como default, porque aí o banco que vai gerar. Só que a gente tem outras informações que a gente quer colocar. Por exemplo, aqui eu vou ter um string, que vai ser o texto que faz referência à descrição. Vou colocar o primeiro como garrafa. O segundo é o preço, né? Então, eu vou colocar o preço aqui 5,60. E por último, a quantidade que vai ser 5. Vamos validar se essa linha aqui insere. Então, eu vou colocar aqui e vou executar. Essa linha inseriu normalmente, né? Eu vou até consultar aqui novamente, vou no SQL, select from, vou apagar aqui, executei. E aqui a gente tem nesse banco, a gente tem esse dado que foi autoincrementado, então a gente tem o código 1 e tem as informações que eu criei. Só que eu tinha feito aquilo então só pra gente ver se as informações que eu quero inserir, função SQL, né? Então aqui, o nosso script SQL tinha sido criado corretamente. Eu vou apagar esse aqui embaixo, eu vou criar esse script. E a gente vai inserir esse mesmo dado, vou criar uma variável que chama script, então, que vai ser um string. Eu volto aqui, agora eu vou fazer uma parte que é a de inserção. E dentro dessa variável eu tenho essas informações. Essa linha SQL que a gente tinha criado. Aqui, a gente vai trabalhar esse trecho aqui, se vocês observarem, para ficar claro que eu tenho um string, então supostamente ela tem que estar aqui dentro de duas aspas, né, e o texto. Só que vocês vão observar que a gente vai mandar para o banco de dados o que a gente precisaria fazer para inserir também esse dado, então, para ter um escape, né, fala escape, que é o escapar esse texto dentro de outro texto, a gente usa algumas regras. Então, aqui o que tá mais fora, né, a gente vai abrir esse string com aspas simples. E a gente vai inserir esse comando. A gente vai colocar as informações do script, né, então, insert into. O nome da tabela, que é produto, né, valores. E eu vou colocar as mesmas informações que estão ali em cima. Aqui, quando a gente chega nessa parte do produto, né, então, aqui tem duas aspas, eu vou colocar aqui dessa mesma forma. Então, vamos, garrafa, 5,60 e 5. Vou fechar aqui dentro esse parêntese. Então, aqui a gente tem um modelo do script, mas a gente tem que ver se esse script vai funcionar quando a gente mandar ele lá para ser executado no banco. Agora, a gente vai inserir isso no banco, então eu vou criar aqui outra variável que chama insere. E dentro dessa variável, a partir do objeto conexão que a gente criou aqui em cima, né, eu vou executar outro
chamada desse mesmo método. Então, aqui vai ser a query e vou chamar script. Significa o quê? Que a gente vai executar esse script que a gente mandou, que a gente definiu aqui dentro. Então, aqui, script. E aqui dentro desse insere, a gente tem o resultado da execução desse script que a gente definiu aqui. Então, a gente, da mesma forma que aqui dentro, aqui em cima, a gente validou se estava certo, aqui embaixo a gente também vai validar. Então, eu vou fazer um if, onde eu vou conferir se o insere deu certo, só que a gente vai conferir aqui ao contrário, né, porque a gente vai informar caso tenha um erro. Então, o if tá conferindo a negação do insere, né? Então, aqui isso é caso tenha dado erro. Então, eu vou mandar uma mensagem, se tiver dado erro, inserção incorreta, deu erro. E vou apresentar a falha, né, que aconteceu. Então, eu vou até copiar aqui de cima, que, na verdade, eu tô abrindo a tag pré, tô colocando aqui dentro o insere, ou seja, estou mostrando que tem dentro desse objeto que foi retornado e tô fechando a tag pré. E aqui embaixo, else, que é para caso tenha dado certo, eu vou inserir uma mensagem para o usuário falando que a inserção foi correta. Então, aqui echo, inserção realizada corretamente. E também quero imprimir aqui para esse usuário o script, né? O script que foi enviado. Eu vou até colocar ele aqui fora, porque de qualquer forma eu quero que ele seja impresso. Então, eu vou colocar aqui um echo script. Então, vamos ver como que isso vai ficar na tela. Atualizei. Esse aqui foi o script, ó, inserto, into, valor, todas essas informações e inserção realizada corretamente. Então, deu certo. Só que a gente tem que mudar uma coisinha aqui. Aqui eu coloquei manualmente, né? Não foi um usuário que mandou esses valores. Eu coloquei aqui manualmente. Como poderia fazer para ser uma informação enviada pelo usuário, por exemplo? Então, uma das formas que a gente pode fazer aqui é colocar isso dentro de uma função e colocar esses valores aqui como parâmetros, né? Então, o usuário entra com os parâmetros e a gente coloca eles aqui dentro. Então, isso aqui é tudo propriamente para inserção. Então, eu vou colocar tudo isso dentro de uma mesma função. Então, eu vou criar aqui function. O nome da função vai ser inserir. E aqui eu vou abrir, né? Vou fechar aqui no final, porque tudo isso aqui é sobre a inserção. E aqui eu quero colocar os parâmetros. Então, para isso aqui acontecer, o que é que eu preciso? Primeiro, eu preciso da conexão do banco de dados. Segundo, eu preciso do produto, né? Então, seria a descrição desse produto. Depois, o preço. Depois, a quantidade. Então, essas são as informações, né? Produto, aqui no caso a descrição, vou colocar a descrição. Então, aqui a descrição, o preço e a quantidade. E essas informações, elas vão ser essas informações que vão estar aqui, né? Então, aqui, em vez de garrafa, dentro dessa string, em vez de ter aqui garrafa, eu preciso colocar aqui a variável descrição. Para eu colocar essa variável, aqui a gente está trabalhando com string, né? Então, eu vou copiar essa mesma linha para a gente ver como que vai ficar aqui embaixo. Só juntando aqui. Então, essa mesma linha, se a gente observar, aqui tem um string, que é a string garrafa, a gente está mandando essas aspas para dentro do SQL também, né? E aqui agora vai ter, na verdade, uma variável. Só que para a gente concatenar essa string com a variável, a gente tem que finalizar aqui, né? Esse texto, então é como se isso aqui fosse uma string. A gente coloca um ponto para dizer que a gente vai concatenar com o valor de uma variável.
e a gente coloca essa variável. Então, aqui vai ser a descrição, ponto. E a gente continua o texto. Então, aqui a gente fechou aqui essa string, a gente colocou um ponto concatenando esse valor que tem nessa variável, a gente colocou outro ponto para concatenar e continuou aqui esse texto, né? Continuou a construção da string. Aqui da mesma forma, a gente vai finalizar aqui com essa string que só tem uma vírgula, né? Um ponto para concatenar outro valor, que no caso aqui é outra variável que chama preço. Outro ponto para concatenar novamente e abre uma nova string. Aqui da mesma forma. Aqui um ponto. Aqui ficou faltando, né? Esses 5. E aqui vai ser a quantidade. E um ponto novamente. Então, apesar da linha estar visualmente confusa, né? É isso que tá acontecendo aqui, ó. A gente tá concatenando os valores das variáveis dentro dessa string. E aqui a gente tá imprimindo para ver o que tem dentro, né? Vou colocar aqui esse eco BR, né? Para pular a linha pra gente ver exatamente o que tem dentro desse script. Vamos atualizar e vamos ver aqui. Aqui só mostrou o banco de dados conectado com sucesso, porque agora a gente precisa chamar essa função inserir, né? Então, aqui, bem nesse comecinho, eu vou colocar inserir, chamando essa função, e vou colocar o texto que eu quero que tenha. Então, aqui vai ser garrafa, depois o preço, que é 5,60, e depois 5. Vou comentar essa linha, e aqui essas significam... na verdade aqui primeiro é a conexão, né? Então, aqui primeiro eu vou colocar a variável conexão. Aqui, ó. A chamada da função e a função. Então, primeiro é a conexão, depois a descrição, depois o preço e depois a quantidade. E esses valores estão sendo concatenados nessa string e impressos na tela pra gente ver. Vai apresentar uma mensagem caso tenha um erro e vai apresentar uma mensagem caso não tenha o erro. Aqui deixa eu colocar só o BR também para pular a linha, para ficar mais fácil de visualizar. Atualizando, essa foi a inserção, né? Esse aqui foi o script que a gente inseriu e deu erro. Essa inserção deu erro, foi incorreta. Como que a gente faz para descobrir quando a gente insere uma coisa e dá erro? A gente copia aqui o script que a gente está inserindo, vai lá no banco de dados, no SQL. A gente pode ou executar aqui, né? Então, aqui eu vou colar isso aqui, executar, e a gente vai ler qual erro que deu. Então, aqui deu erro porque a coluna é garrafa desconhecida. Por quê? Porque aqui a gente tá tentando entrar com uma string, só que ela não tá chegando aqui com as duas aspas. Então, essas duas aspas também deveriam ser concatenadas aqui dentro. Aqui a gente só imprimiu para o usuário a informação que deu erro, mas essa mensagem de erro que tá aqui embaixo, ela também retornou no objeto da conexão, nesse objeto aqui, ó. Esse aqui foi o que validou o erro, né? Então, esse erro aqui a gente também pode ver, porque ele veio com esse var_dump aqui. Ele veio nesse objeto e a gente pode ver ele com var_dump. Outra forma da gente verificar esse erro e imprimir ele aqui na tela, sem necessariamente ter que acessar aqui o banco e fazer esse teste aqui, é a gente vir aqui no próprio código. Então, a gente vai tirar essa informação aqui do insere, porque na verdade o erro, ele tá sendo apenas retornado aqui pro insere, né, se deu certo ou não. Mas o erro acontece aqui na conexão query, né, quando a gente executa esse script. Então, a gente vai verificar esse erro dentro dessa própria conexão aí. Então, aqui eu vou utilizar o echo e vou... através da conexão, apontar aqui pro erro.
Vamos ver o que vai ser. Então aqui a gente tem essas duas informações, ó, que deu errado, né, na hora de fazer a inserção, e aqui o motivo, que é porque tem uma coluna garrafa que não tá na lista, digamos assim. Só que por quê? Porque aqui espera-se uma entrada de string, então para ser string essa palavra tem que ter as duas chaves abrindo e duas aqui fechando, e não tem esse formato. Então para isso a gente precisa corrigir e adicionar essas strings dentro aqui do código. Então, aqui a gente vai colocar, antes de finalizar aqui, depois do defull, vírgula, aqui ainda, quando é texto, eu vou adicionar essas duas aspas e aqui também. Eu vou salvar. Essa é uma informação importante, gente, porque quando a gente vê todos esses caracteres aqui juntos, a gente não consegue entender bem o motivo para eles, né? Então, a gente tem que entender como houve a construção dessa string para entender por que tem essa quantidade aqui. Vamos salvar e vamos testar. Então, houve a inserção foi realizada com sucesso. Vamos conferir lá no banco de dados, né? Fazer um select, tirar esse where. E aqui no banco, na verdade, a gente até inseriu aqui duas vezes, né? Então, a gente viu que foi inserido. Eu vou executar essa página aqui novamente. Se eu atualizar aqui essa mesma consulta, vai ter mais uma garrafa aqui. Então, isso aqui deu certo, foi chamado corretamente, né? Então, até aqui a gente viu como a gente realiza a conexão e a inserção na tela. Aqui a gente também tem essa parte do HTML que está mostrando esses dados, mas que tem esses dados descritos diretamente no HTML, não estão sendo retornados do banco. Então, na próxima aula, a gente vai acompanhar como esses dados dessa tabela serão os dados que estão no banco de dados, como esses aqui. Então, como a gente está fazendo essa consulta ao banco de dados e apresentando aqui na tabela.